Compartilha aí, por favor. Boa noite, irmão Ailton. Boa noite. Compartilha aí, irmão, por gentileza. Aí pros grupos aí. Gente, tá calor hoje, né? Ei, calor abençoado. Amém, Deus. Pode compartilhar aí, por favor, viu, irmãos? Por gentileza, pode compartilhar aí. Daqui a pouco ele está começando. A tua unção e transforma meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com a lei. Uma só palavra que Deus manda, uma só palavra que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. E ter a certeza eu vou triunfar, pois eu sei que eu sou Manu, boa noite. Sé, boa noite. Sejam bem-vindos. Podem compartilhar aí, por gentileza, viu, irmãos? Faça essa gentileza aí de compartilhar aí com seus irmãos, amigos, com os grupos da igreja. Vamos estar chamando as pessoas, né? Para estar junto aqui, adorando a Deus, né? E aprendendo mais da palavra de Deus. Aqui tá fazendo muito calor no interior, viu, gente? Aqui no interior, como diz o bispo, interior. Tá fazendo calor aqui no interior. Louvado seja Deus. Estão ouvindo o som aí? Estão ouvindo o louvor? Tá dando para ouvir bem. Dá um alô aí se tá dando para ouvir bem. Oi, irmã Luz, boa noite.
Tá bom, que ótimo. E o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir das pessoas. Quem não quer, né, irmão? Ser cheio da unção, né? Ai, todos nós queremos ter unção renovada. Precisamos ter unção renovada, né? Todos os dias. E o teu poder pra curar. Aleluia. Deus vai conceder, né? Glória a Deus. Nós teremos a unção renovada. Agora 2022 será um ano de muita unção. Não é isso? Porção dobrada de unção, oh glória. É o que Deus, né, tem para nós, né? Deus colocou no coração do anjo da igreja, né, que seria o ano de porção dobrada, e vai ser assim em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo tiver me combater, não há nada que me faça temer. Não deixe não. Com unção invencível serei. Seremos invencíveis. Aleluia. Boa noite. Boa noite, pastora Raquel. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos estar meditando na palavra de Deus, né? Vamos orar. Colocar esse momento diante do Senhor. Chamar assim a presença do Espírito Santo, né? Para que venha estar conosco nesta noite, nesse momento. Curve suas cabeças aí onde você estiver. Sua casa, no seu quarto. Fale com o Senhor agora. Coloque esse momento diante do Senhor e fala com Deus. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade que devo pedir para 2022? O que devo esperar para 2022? Fale com o Senhor nesta noite. Senhor Pai, Senhor Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Mais uma vez, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te glorificar, Senhor. Porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecemos, Pai, que estamos nas tuas mãos, que a nossa vida está no teu controle, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Ah, Senhor, por isso estamos aqui nesta noite, Senhor, porque reconhecemos, Pai, Senhor, que somos teus filhos. Reconhecemos que sem ti nós nada podemos fazer. Reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, ministrando a tua palavra, Pai. Senhor amado, nesta noite, fala aos nossos corações. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Ah, Pai Santo, vem agora se fazer presente, Senhor, neste lugar. Ah, Senhor, vem, Senhor, movendo já os corações, preparando, Senhor, a terra para receber, Pai, aquilo que o Senhor virá nos trazer de melhor nesta noite. Meu Deus, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos estar meditando na palavra, irmãos, abrindo a Bíblia no livro de 2 Reis, né? Estamos em campanha, 6º dia de campanha, né? A campanha, Jesus amado, né? Projetando 2022, né? Aonde o Deus colocou no coração do nosso bispo, né? Que seria o ano de quê? De porção dobrada. Né? A unção de Eliseu. A unção de Eliseu estará sobre nós no ano de 2022. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, né? Essa revelação para nós nesse ano. Então que nós nesta noite possamos estar de fato e de verdade com o nosso coração aberto para tomar posse da unção que Deus derramará sobre nós
ainda esse mês, né? Daqui até o dia 31 de dezembro, essa unção será derramada, para que assim nós possamos passar o ano de 2022 debaixo desta unção. Então, irmãos, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa tremenda. Então, eu quero ler com vocês no livro aí de 2 Reis, no capítulo 2. No capítulo 2 e o verso 9. Que diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quer. Está falando depois de passar o Jordão, né, irmãos? Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, assim Elias disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não ver, não se fará, não será assim. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eles iam conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Louvado seja Deus. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Vou dar uma pausa aqui. Aqui está falando de um profeta Eliseu, o que foi o sucessor de Elias, né? Nós conhecemos um pouco a história de Elias e sabemos que quando Elias estava já no final do seu ministério, Deus o ensinou, né? O dirigiu a procurar alguém que fosse o seu sucessor, alguém que ficasse em seu lugar. E então Elias começa a procurar. E a palavra de Deus diz que ele encontra Eliseu cuidando dos rebanhos do seu pai. E ali ele pega a túnica dele, a roupa dele e coloca em Eliseu. E ali Eliseu entende que ali era um chamado. A gente vai ver na história de Eliseu que ele tinha um conhecimento da palavra. Então ele já entende o chamado de Deus para ele, através de Elias. E ali ele larga tudo que ele está fazendo e começa a seguir Elias. Começa a andar junto com Elias. E a palavra de Deus diz, mostra claramente, que não foi durante 1 ano, nem 2. Deve ser o coisa. Não, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir direitinho, irmãos? Não foi durante 1 ano, nem 2, né, que foi o ministério deles, né? Mas foi durante anos, no mínimo 7 anos, Elias ficou treinando Eliseu. E eles ficaram, então, Elias ensinando para Eliseu, né? Treinando Eliseu para o ministério. E como todo mundo, irmãos, começa do pouco. Eliseu começou como servindo Elias, nas pequenas coisas, como lavar a mão de Elias, né? Como acompanhar Elias no ministério, né? E como todo mundo começa do pouco. E ali Elias começa a aprender, Eliseu começa a aprender com Elias e se admirar com os milagres que Elias fazia, né? É muito fácil quando a gente está andando com alguém que você vê a pessoa fazer um milagre, né? Como, né, nós já vimos, né, milagres acontecendo na nossa igreja, nós já vimos, né, Deus usar, né, o nosso bispo para fazer milagres, né, como no monte, né? Como outras vezes que nós já vimos Deus usá-lo, né? Então, nós que estamos andando perto, andando junto, nós ficamos admirados, né? E quanto mais a gente anda com pessoas assim, mais a gente tem vontade. Quanto mais, tem pessoas que quanto mais, quando você começa a andar, você começa a conhecer a pessoa, você começa a querer se afastar. Porque muitas pessoas não têm nada a oferecer, né? Muitas pessoas não têm nada a te edificar. E é assim que tem que ser a vida de um cristão. Se você anda com uma pessoa e essa pessoa não tem nada a te oferecer, eu falo espiritualmente falando,
né? Eu falo, nada que venha a te edificar, a te fortalecer. Então é aconselhável que você realmente se afaste. Mas tem pessoas não, que quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você conhece, quanto mais você anda com essa pessoa, mais você quer andar. Porque você fica admirada, né? Pela unção de Deus, pela maneira de falar, pela maneira de agir, pela a maneira como desembola as situações que para você parecia ser difícil, mas você vê aquela pessoa, né, resolver, às vezes, né, coisas que você olha assim e fala assim, nossa, com tanta facilidade. Eu já presenciei, até aqui dentro da minha casa mesmo, né? Aqui algumas situações em que para mim era difícil, né? Para mim estava complicado, e às vezes com uma simples palavra de alguém, uma simples frase, e resolver e acalmar a tempestade. E era o que acontecia com Eliseu, ele ficava admirado. Eu ficava admirado com Elias, o quanto que Deus usava Elias. E ele desejou isso para ele. E então, quando Elias sabia que ele ia ser arrebatado, Elias sabia, então Elias falou com Eliseu, peça algo. Irmãos, existe uma arte no pedir. Pedir algo para Deus, pedir algo para um homem de Deus, um ungido de Deus, a gente costuma falar um homem de Deus, né? Mas não é certo. Mas se pedir algo para um ungido de Deus, né? Nós temos que ter cautela, porque essas pessoas têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos deixa enganado. Então, quando você chega para um ungido de Deus, um homem que anda segundo a vontade de Deus, um homem que anda segundo o propósito, né, que anda nos caminhos do Senhor, quando uma pessoa chega perto e pede qualquer coisa, ele já sabe o que está por trás. Né? Ele já sabe o que está por trás daquela intenção. Porque o Espírito Santo nos faz isso, o Espírito Santo nos leva a perceber, né? Então, quando ele chegou e pediu, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. E Eliseu olhou para ele e falou assim, rapaz, eu imagino, né? Menino, você sabe o que você está pedindo, né? Você tem noção do que você está pedindo? Eu acredito que antes de falar, você vai receber, eu acho que pelo menos ele pensou, será que esse rapaz tem noção? Mas eu acredito que ele gostou, né, da ousadia. Ele gostou, né, da atitude. Então, ele fala claramente para Eliseu. Ah, tá. Você me pediu uma coisa muito dura, uma coisa difícil, mas eu vou te conceder isso. Mas tem uma condição. E, irmãos, não se engane. Não se engane. No reino de Deus, sempre tem uma condição. As coisas de Deus, sim. Sempre tem. Tá, eu vou te conceder isso que você quer. Mas tem uma condição. Só se você vê a hora do meu arrebatamento, a hora que eu for tirado da terra. Só teve 2 pessoas na Bíblia, igreja, que foi arrebatado, que não viu a morte. Foi Enoque, ninguém viu. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, se eu não me engano. Foi Enoque e Elias. E Enoque ninguém viu. Mas Elias teve uma testemunha. Falou, olha, se você vê, então assim será o seu pedido. Assim será realizado o seu pedido. Irmãos, Deus, Ele está sempre disposto a realizar a sua vontade. Ele está sempre disposto a fazer aquilo que você quer. Deus quer que você peça. Deus quer que você seja ousado no pedir. Então, quando eu e você formos pedir algo para Deus, ora antes, pensa bem antes, o que é que você vai pedir? Porque Deus tem prazer. Ele tem prazer em te dar o que você pede.
você vai pedir, quando Deus te der, qual vai ser a sua reação? Você vai saber utilizar aquilo que Deus te deu? Há muitas vezes a pessoa quer uma posição. A pessoa quer poder. Então, Elias viu que esse não era o desejo do coração de Eliseu. O que ele queria não era poder. O que ele queria não era ser melhor que Elias. Ele queria fazer melhor para o reino de Deus. Ele queria, eu admiro esse homem. Eu vejo quanto que esse homem se dedica na obra. Eu vejo quanto que esse homem, ele é consagrado. Então, eu quero oferecer melhor. É diferente de uma pessoa que está com o espírito de Absalão. Para quem não sabe, Absalão foi filho de Davi. E enquanto Davi era rei, Absalão queria o trono a qualquer custo. E ele trapaceava. E ele acordava mais cedo até. A palavra de Deus diz que ele acordava mais. Enquanto o pai estava dormindo, ele acordava mais cedo. E ia atender, né? Os pessoal que vinha com problema, os pessoal de Israel, o povo de Israel que vinha com problema, para contar para o pai dele, para contar para Davi, né? E ele é que atendia e tratava as pessoas, sabe? Muito bem, procurava tratar até melhor que o pai, né? Então, tem pessoas que estão com esse espírito, que o que quer é o seu lugar. Não quer pagar o preço que você pagou. Não quer ter a vida consagrada que você tem. Não quer jejuar os dias que você jejua. Não é sofrer as retaliações malignas que você sofre. Mas quer o seu lugar. Mas quer o poder que você tem em Deus. Quer a unção que você tem em Deus. Mas não quer pagar o preço. Mas é diferente de Eliseu. A palavra de Deus é clara em dizer, né? Nos mostra claramente que a vontade de Eliseu, ele não queria poder, né? Ele não queria ser melhor que Elias. O que ele queria era fazer melhor no reino de Deus. E eu quero afirmar para você que o pedido de Eliseu, quando ele pediu com base bíblica. Ele não pediu por pedir. É importante, quando nós formos pedir algo a Deus, ter base bíblica. Pedir com base na palavra de Deus. Quando Eliseu chegou para Elias e falou assim, o que eu quero de ti é porção dobrada do teu espírito, ele estava querendo dizer, eu quero ser reconhecido como teu primogênito. Como teu filho espiritual primogênito. Ele queria esse reconhecimento. Por que, Deusete, você fala que é base bíblica? Porque está escrito lá em Deuteronômio. Abre lá em Deuteronômio, deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Deuteronômio capítulo 21. Então, o pedido de Eliseu tinha base na palavra de Deus. Então, não tinha como ele receber um não. Com coração puro, né? Um coração íntegro. E com base na palavra, não tem como receber um não. Então, nós precisamos aprender isso. Né? Deuteronômio, capítulo 21, e verso 17. Diz assim. Será que eu notei errado, Jesus? Acho que eu notei errado. Não, peraí. Deuteronômio 21. Acho que não. Isso. Deuteronômio 21, verso 17. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto de ti vê, porquanto aquele é o primogênito da tua força, o direito da primogenitura. Então a unção dobrada, irmãos, era dado para os primogênitos. Então
Então, quando Eliseu pediu a Deus, né, pediu a Elias, né, porção dobrada do seu espírito, ele estava pedindo, olha, como eu sou um filho espiritual, eu quero unção dobrada. Eu quero unção dobrada. Misericórdia, pai, tá complicado o negócio aqui hoje. Mas glória a Deus, é assim mesmo que eu gosto. Gosto de desafios. Então, ele pedia com base na palavra de Deus. Ele não fazia um pedido qualquer. Ele não pedia por pedir. Então, ele pedia com o coração puro. Ele pedia com uma vida íntegra. Um coração íntegro diante de Deus. E ele pedia também com base na palavra. Ele pedia para ser reconhecido como um filho, um primogênito. Né? Como ele era um filho na fé, um filho espiritual de Elias. Então, ele tinha esse direito. Então, não teve como dizer não. Não teve como ele não receber. Não teve como ele não ser abençoado. Né, irmãos? E a palavra de Deus diz assim, olha, irmãos, se o nosso coração estiver aliado com o coração de Deus, ele nos concede tudo. Então, não tenha medo de pedir. Nessa campanha, não tenha medo de pedir. Mas peça com seu coração alinhado com o coração de Deus. O que você vai pedir para Deus agora, em 2022, nessa campanha? Né? É a vontade do Senhor? É um pedido que está alinhado com a vontade de Deus? É um pedido que vai agradar a Deus? Então peça sem medo. Sabe por quê, irmãos? Que em Mateus capítulo 7, vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus, misericórdia, Pai. Mateus 7 e o verso 7 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a pedir. Mateus 7, obrigado, Manu. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a pedir. Ela nos incentiva a pedir. É isso que Deus quer. Deus quer que você peça. Deus quer que você abra sua boca e que você peça. Mas, para que você não venha a pedir e não ser atendido, eu aconselho a você pedir algo que esteja aliado com o coração de Deus. Pedir algo que venha agradar a Deus. Pedir algo que, irmãos, nós temos lá uma história muito bonita de Salomão, onde duas mulheres cada uma tiveram um filho. Né? E ali, uma daquelas crianças, do bebê, morreu durante a madrugada. E aí a mãe do filho morto foi lá e trocou. Pegou o filho vivo da outra, que estava do lado, e trocou. Até hoje acontece esse tipo de coisa, né? Até hoje acontece esse tipo de coisa. E ali, Salomão estava diante de uma situação difícil. Estava diante de uma situação muito difícil. Porque as duas brigavam dizendo que o bebê era dela, que o vivo era dela. As duas brigavam. Né? E ali, o que é que Salomão fez? Foi lá, orou a Deus. Foi lá e orou a Deus. Irmãos, é necessário, na hora de pedir sabedoria. Por que Salomão conseguiu resolver essa situação? Porque ele havia orado, ele havia pedido a Deus sabedoria no pedir. E nós precisamos ter sabedoria no pedir, para receber, para não nos decepcionarmos. E depois dizer que Deus não ouviu, que Deus não atendeu, que Deus não responde. Não, Deus ouve sim, Deus responde. As nossas orações, elas não ficam sem resposta, não, irmãos. Não ficam. Mas é necessário que essa oração seja aliada com o coração de Deus. Seja segundo a palavra de Deus. Então, como Salomão havia orado e pedido a Deus sabedoria, diante dessa situação, ele já tinha sabedoria. E o que é que ele fez? Ele pega a criança, diante das duas mães, e fala,
De quem essa criança é? Uma falou, ah, é minha. Aí a outra falou, ah, a outra também é minha. E ele tá com a criança na mão. Ah, é? Então é das duas. Vou fazer o seguinte, vou cortar ela no meio e dou um pedaço para cada. E ninguém briga. E na hora, a mãe, que é mãe verdadeira, falou, não. Por favor, meu Senhor, não faça isso. Pode entregar a criança para ela. Não mate minha criança. Pode deixar, pode entregar a criança para ela. E ali, com a sabedoria que Deus havia dado para Salomão, ele entendeu quem era a mãe. Porque uma mãe verdadeira não ia nunca querer ver o filho ser cortado no meio. Então ele vai e dá a criança para a mãe verdadeira. Né? Sabedoria, irmãos, na hora de pedir. É necessário que nós possamos pedir a Deus sabedoria. Muitas vezes nós pedimos tantas coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Muitas vezes, irmão, nós queremos tudo de Deus, mas e o reino? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É palavra, é Bíblia. E a Bíblia, ela é verdade. Buscar primeiro o reino de Deus. Eliseu, ele recebeu sim a unção, ele recebeu sim a porção dobrada de Elias, que estava sobre Elias. Porque ele estava ali, o coração dele estava voltado para o reino, voltado para fazer o melhor para Deus, estava voltado para fazer melhor. Já que nós não vamos mais ter, né, o meu sacerdote, o meu pastor aqui comigo, então já que eu vou tomar essa responsabilidade para mim, então que eu venha a fazer o melhor. E nós sabemos que ele fez o melhor. É interessante, né, que já começa, dali mesmo já começa o primeiro milagre. A palavra de Deus diz que quando Elias foi arrebatado, Elias deixou cair a capa. E ele estava ali pasmo, né? Meu Deus, imagine isso. Meu Deus, não sei qual seria a minha reação, né? Se fosse eu nessa situação. Ele estava ali pasmo ali com o que estava acontecendo. E de repente ele vai subindo, e pai joga a capa. E ele pegou a capa, segurou a capa. Mas eu imagino o quanto que o coração dele estava apertado. Eu imagino o quanto que o coração dele estava, né? Ele estava assim, apreensivo, porque havia sobre ele uma grande responsabilidade, né? E ali ele já começa ali já a botar em prática aquilo que ele aprendeu. Logo ali ainda naquele mesmo momento, ele saiu e chegou diante do Jordão e perguntou, onde está o Deus de Elias? Eu quero falar para você, o Deus de Elias está na sua vida. O Deus de Elias está na minha vida. O Deus de Elias não está morto. O Deus de Elias é vivo. E ele é vivo eternamente. E assim como ele fez na vida de Eliseu, assim como ele usou Eliseu, ele quer te usar, irmãos. Assim como ele usou Elias, ele quer nos usar, porque você pode ser o Elias dessa geração. Não tenha medo de pedir porção dobrada, não tenha medo de pedir unção de Deus, não tenha medo de pedir a unção do Espírito Santo, não tenha medo de dizer, Espírito Santo, desce sobre mim e me usa. Agora esteja disposto, esteja com o seu coração aberto, esteja disponível para ser usado pelo Senhor, porque Deus quer usar você. Ah, sim, eu quero sim porção dobrada. Quero porção dobrada de unção, mas não quero fazer nada para Deus? Mas quando Deus pergunta, a quem enviarei? Não pode ser assim, irmãos. Que nesta noite Deus comece a mover no seu coração o desejo de servir a Deus na sua obra. O desejo de servir a Deus. Que você não tenha a porção de Elias para servir a Deus, para fazer tantos milagres,
mas que você tenha unção para abençoar a igreja do Senhor, que você tenha unção para estar ali ajudando na obra, porque a obra de Deus precisa de obreiros. A obra de Deus precisa de pessoas. A obra de Deus precisa, mas por amor à obra, irmãos. Por amor à obra, por amor ao reino. Por amor, igreja. Deus quer isso de mim e de você. E Ele quer, peça. Peça. Sabe o que Deus falou para Abraão? Peça. Louvado seja Deus. Olha, no livro de Salmos, capítulo... Vamos lá no livro de Salmos. Louvado seja Deus. Peça mesmo, irmão. Mas quando Deus disser, a quem enviarei, diga eis-me aqui também. Se dedique ao Senhor. Salmos capítulo 2. Que a palavra de Deus vai falar para nós. Salmos capítulo 2. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 2, o verso 8. Olha aqui. Pede-me, e eu te darei o quê? As nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Ou seja, não se preocupe em pedir, não. Pode pedir. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que você pede uma coisa, Ele te dá muito mais. Porque Deus, a vontade de Deus é te dar infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. É isso que Deus quer para mim e para você agora em 2022. Pode pedir, igreja. Faça pedidos ousados, assim como esqueci agora, Eliseu. Faça mesmo pedidos assim, ousados como Eliseu. Pede e te darei a nação como herança. Porque esse ano de 2022 é o ano de Eliseu. É um ano da porção dobrada. Porção dobrada na sua saúde. Porção dobrada no seu ministério. Tá bom, igreja? Porção dobrada na sua área financeira. Porção dobrada no seu relacionamento. Porção dobrada no relacionamento entre pais e filhos. Porção dobrada no relacionamento entre família. É o que Deus quer para mim e você agora em 2022. Não tenha medo de pedir. Porque já foi declarado quando Deus colocou esse tema no coração do homem de Deus, do anjo da igreja. É porque essa já é a vontade de Deus para nós. É porque já está escrito. Não tenha medo. Comece então a profetizar, a tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. E nesse ano 2022 é porção dobrada. Não aceite ensinamento. Comece a colocar diante do Senhor. Comece a orar. Derrama, Deus, sobre mim esta unção. A unção. Derrama sobre mim essa unção, Pai. Unção da porção dobrada. Unção da porção dobrada sobre toda a minha área. Todas as áreas da minha vida. É necessário que haja unção. É necessário que haja uma porção dobrada. É necessário que haja uma porção dobrada no meu ministério. Uma porção dobrada de unção. Uma porção dobrada de unção em nome de Jesus. No meu ministério, no seu ministério. É necessário que haja porção dobrada na nossa área financeira, sim. Haverá, sim, porção dobrada para mim e para você na nossa área financeira. Haverá, sim, porção dobrada na nossa saúde. Em nome de Jesus, porque eu tomei posse desde o primeiro momento que foi lançada essa palavra. Então, irmãos, tome posse. Não importa, irmão, não importa. Não importa o que estão falando aí fora. Não importa as notícias que saem no rádio. Não importa as notícias que saem na televisão. Não importa. Mas, irmãos, eu e você precisamos sim tomar posse. Alimentar o nosso coração todos os dias. Alimentar o nosso espírito todos os dias. E declarar, eu tomo posse desta unção de Eliseu em nome de Jesus. Fale isso no seu coração. É interessante que logo depois, Eliseu toca a capa, né, no Jordão, e o Jordão se abre. E ele passa em terra. Ele passa em terra seca. Ali ele já teve certeza
de que o pedido dele foi atendido. Ali ele já teve certeza que ele teria um lindo ministério pela frente, né? E logo depois disso, abra sua Bíblia aí por gentileza aí mesmo, no livro de 2 Reis. Aleluia, onde nós estávamos. 2 Reis, no capítulo 2. Vamos ver qual foi o segundo milagre de Eliseu, né? O primeiro já foi assim que do acontecido, né? Que Elias foi arrebatado, né? Ele voltando para casa, ele tocou a capa, né? Que Elias havia deixado para ele. Tocou e ali o Jordão se abriu. E foi a água, se separou e ele passou em terra seca. E aqui no versículo 19, diz assim, ó, o segundo milagre de Eliseu. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade. Presta atenção, igreja. Boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são má, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu Eliseu ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sarai estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Olha qual foi o segundo milagre de Eliseu, irmãos. Havia uma cidade onde a cidade era boa, né? O homem chega para ele e fala assim: é bom habitar nessa cidade. Essa cidade é boa de morar, mas há um problema nessa cidade. As águas são má. As águas desse rio são má. Eram águas totalmente tóxicas, aonde não havia como ter uso daquela água. Não tinha vida naquela água. Porque todos nós sabemos que a água é vida. Água é vida. E não havia vida naquela água. Era uma água totalmente tóxica. E a palavra de Deus diz que ele fala: então faz o seguinte, me traz aí um punhado de sal. Me traz uma vasilha limpa. E a palavra de Deus diz que ele pega o sal e deita sobre aquele rio, aquela fonte. E ali as águas foram saradas. Então eu quero perguntar para você: qual é a área da sua vida que é estéril? Qual é a área da sua vida que não tem vida? Qual é a área da sua vida que você vê que é má? E 2022 é o ano. É o ano de purificar esta área. 2022 é o ano que Deus escolheu para que houvesse cura nesta área. Então, irmãos, olha bem qual é a área. Qual é a área da sua vida que é estéril? Qual é a área da sua vida que não tem vida? Qual é a área da sua vida que você percebe que é má para você? Que é ruim para você? Né? Tem pessoas que tem só uma área que é assim. Tem pessoas que são duas. Pessoas que têm até 3. E tem pessoas que falam assim: nossa, minha vida está um caos. Tem pessoas que falam assim: a minha saúde não está legal, né? Minha área financeira não está legal, né? No relacionamento eu não consigo acertar com ninguém, né? Enfim, você olha para a sua vida e você fala assim: meu Deus, só um milagre. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, coloca nesta campanha, irmãos. Coloca diante do Senhor esta área. E haverá um milagre. Haverá um milagre. Haverá um milagre. Seja qual for a área em que Deus vai tocar. Você vai permitir que Deus toque. Mas você vai falar, você vai pedir. Né? Porque Eliseu teve vitória porque ele pediu. Ele falou o que ele queria. Então você vai falar o que é que você quer. O que é que Deus quer que você quer que Deus faça nessa área. Então, se você está indo para os cultos presenciais, né?
Domingo pela manhã, culto presencial, né? Domingo à noite também, vai para um desses cultos, pega lá a cartela. Irmãos, isso funciona muito. Eu falo sem medo de errar. Eu tenho vivido isso todos os anos na minha vida. Eu tenho vivido isso. A gente pega aquela cartela e você vai lá e anota, né, os seus pedidos de oração, né? O desejo do seu coração, você vai lá e anota. Faz os seus pedidos. Não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não. Pode pedir mesmo. Agora sim, você só não vai pedir, ó, Deus, vou botar aqui na minha cartela assim, Senhor, ó, botar aqui na minha cartela, Senhor, mata aquela pessoa que me persegue, Senhor, sabe? Senhor, ó, Senhor, pega o marido e torce ele, Senhor. Você não vai fazer isso. Deus não vai responder. Você vai ficar decepcionado. A palavra de Deus manda orar. Não manda desejar mal. Então você não vai fazer esse tipo de pedido. Senhor, eu quero o lugar do meu patrão, Senhor. Senhor, eu quero a gerência daquela empresa, Senhor. A gerente é boa, a gerente te trata bem, você está querendo, né? Irmão, não pode, irmão. Não pode. Isso não pode. Mas coloca pedido diante de Deus que vai agradar o coração de Deus. Por isso que eu digo, é necessário ter sabedoria no pedir. Tem sabedoria no pedir. E não tem erro, irmãos. Não tem erro. Vai lá, pega a sua cartela. Amanhã não sei se tem culto à noite. Se eu não me engano, tem dos jovens. Né? Vai, se puder ir, você vai. Pega a sua cartela. Domingo pela manhã, domingo à noite. Terça-feira à tarde também está tendo reunião presencial. Amanhã é seminário, né? Pronto, amanhã é seminário dos jovens. E eu não sei se tem problema de pessoas que não são jovens ir, né? Acho que não. Então, assim, mas está tendo reunião domingo pela manhã, domingo à noite, você pode ir terça-feira à tarde. Durante a campanha está tendo reunião terça-feira à tarde, quinta-feira, se eu não me engano, também à tarde, né? É presencial. E vá lá, irmãos, pegue sua cartela, anote os seus pedidos, peça mesmo a Deus. Porque Deus, Ele faz questão de te dar. Ele faz questão, irmãos, de te dar. Pede e te darei a nação. Deus quer te dar muito além do que você imagina. Muito além do que você pede. Ele é capaz de fazer muito mais. Além do que tudo o que pedimos, do que sonhamos. Do que pedimos, que sonhamos, que pensamos. O poder de Deus, ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, irmãos, ativa aí essa fé no seu coração. Ativa a fé de Deus que está no seu coração. Para que eu e você tenhamos 2022 um ano vitorioso. Porque será o ano de Eliseu. E nós não vemos na Bíblia um Eliseu derrotado. Até em coisas que, né, a gente vê, deixa eu ver aqui, se eu anotei aqui. A gente vê que Eliseu, ele chega a amaldiçoar 40 rapazes, 40 jovens, que estavam zombando dele. E quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, poxa, Deus podia, né, não ouvir esse pedido. Mas a unção estava sobre ele. Querido, se a unção está sobre você, acabou. Né? E a palavra de Deus diz que os rapazes começam a zombar dele. Fala, calvo, calvo, calvo. Né? Olha o careca, né? Coisa de jovem, né? Coisa de adolescente. Mas que às vezes aquilo nos pega em um dia que não foi o melhor dia, né? Às vezes aquilo, você às vezes já está com tantas outras coisas, né? E de repente a pessoa começa a te zombar de você, sem necessidade. A palavra de Deus diz que Eliseu virou e amaldiçoou todos aqueles rapazes.
né? E na mesma da hora saíram 2 ursos enormes e devoraram aqueles meninos. E devoraram aqueles meninos. Então, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Não há limite para Deus. Não há limite. Não há limite quando Deus quer abençoar uma pessoa. Não há limite quando Deus resolve cuidar de uma pessoa. Não há limite quando Deus resolve proteger uma pessoa. Você entende? Então, irmãos, nós vemos claramente que a vitória de Eliseu veio de onde? Da obediência a Deus, né? A unção dobrada que Eliseu tanto pediu a Deus, ele recebeu. Mas por quê? Porque veio da obediência que ele tinha ao homem de Deus, a Deus. Ele honrava Elias. A gente vê que ele fazia questão de estar com Elias o tempo todo. Não vou te deixar só, estarei contigo. Então, ele tinha respaldo, é isso que eu quero dizer. Para eu chegar diante de Deus e pedir determinadas coisas, eu preciso ter respaldo. Eu preciso ter respaldo. Então, irmãos, vamos cuidar de ter respaldo diante de Deus. Para que quando nós chegarmos diante de Deus e pedir, peça, mas peça com fé. Honre a Deus, honre suas autoridades, honre o anjo da igreja. Meu Deus, como custei entender isso. Eu, Deus Dede, custei muito entender isso. Custei muito entender isso. Que toda autoridade, ele honrava a autoridade constituída. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu tive muita dificuldade para entender. E entender, né, que o propósito de Deus para a minha vida dependia de eu entender isso. E muitas vezes, irmãos, é isso. Tem pequenas coisas que nos tira o direito de receber o melhor de Deus. Mas que nesta noite, nada venha nos deixar de fora dos milagres de Deus. Que nada venha nos deixar de fora de alcançar o melhor de Deus. Que nada venha nos deixar de fora de alcançar a unção, a porção dobrada que Deus tem preparado para mim e para você agora em 2022. Nada, não permita que nada. Então, irmãos, se necessário consertar as coisas com Deus, conserta as coisas com Deus. Se necessário pedir perdão, peça perdão. Se necessário liberar perdão, libera perdão. Porque há um grande milagre para você esperando aí para você. Há um grande milagre preparado para você. Há um grande milagre que Deus sonhou para você e vai liberar para você agora em 2022. Então continua na campanha. Faz a campanha até o final. Faz a consagração. Faz o jejum, irmãos. Ainda há tempo de entrar. Se tem alguém aí que ainda não entrou, ainda dá tempo de entrar. Entra e faz o jejum. E recebe. Em nome de Jesus. A unção. A porção dobrada que Deus tem para mim e para você. Em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus. Tome posse disso. Amém, irmãos? Tome posse disso. 2022 será o ano de Eliseu. Glória a Deus. Será o ano de Eliseu. E Deus tem porção dobrada em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus, eu recebo. Se você recebe, diga amém. Se você recebe, dê um glória a Deus aí. Digite aí amém. Se você recebe, receba mesmo, irmãos. Não tenha medo de pedir. Anote na sua cartelinha e você vai ver que o milagre irá acontecer. Já está acontecendo. O mundo espiritual já está movendo já. Está movendo já. Já está acontecendo. Já está acontecendo, irmãos. A partir do momento que eles colocam diante de Deus, já está acontecendo. Já está acontecendo. Entendeu? Será o ano de Eliseu 2022. Amém, amados? Então vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Por mais, né,
uma reunião. Desculpa o barulho, tá? Não sei se vocês estão ouvindo barulho aí, mas aqui, né, meu interior aqui é uma benção, né? Morar no interior não é brincadeira, né? Porque criança brinca na rua, né? Crianças brincam na rua, né? Não tem, né? Não tem... Amém, glória a Deus. Então, se vocês ouvirem algum barulho, é normal, tá? Da rua aqui, que aqui é terra, então, uns barulhos, mas é normal. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe. Vamos orar assim, então, para se selar, né? Tudo que foi dito, tudo que foi pregado, tudo que foi profetizado aqui. E eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós iremos receber tudo que Deus preparou para nós. Aleluia. Senhor Deus e Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Meu Pai querido, que seja selado, Pai, que todos os anjos do céu digam amém para esse propósito tão nobre, Senhor. Ah, Pai Santo, precisamos sim, precisamos muito, Pai, sim, de unção dobrada, porção dobrada do Teu Espírito sobre as nossas vidas, porção dobrada do Teu Espírito sobre todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, vai de encontro, Pai, a cada lar, meu Pai. Abençoa, Deus, vai abençoando cada irmão, meu Pai. Meu Pai, vai tomando em Tuas mãos, meu Pai, cada diácono, cada presbítero, cada obreiro, meu Pai, cada pastor, meu Pai, em nome de Jesus, os nossos bispos, meu Pai, vai tomando em Tuas mãos, meu Pai, vai já, Senhor, guardando, protegendo, livrando, Senhor, derramando a unção, meu Pai, para que essa unção possa ser liberada para a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor amado, ah, Deus Santo, que nós possamos nesta noite, Pai, estarmos com o coração aberto, Pai, para receber, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Então, uma boa noite para todos. Tá bom? Até de hoje a 8, em nome de Jesus. Até a próxima sexta. Tá bom? Nos veremos, para quem vai domingo pela manhã, né? Nos veremos domingo pela manhã, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para vocês.